Então, retomamos a nossa meditação sobre os fins da Santa Missa, ou seja, as finalidades. Quantas são as finalidades da Santa Missa? 4. Isso aqui é o básico do básico, que todo mundo precisa saber. Qual é o primeiro fim? O fim? Qual é o primeiro? Adoração. E qual é a palavra bonita que eu ensinei a vocês? Latrêutico. Como? Latrêutico, que significa precisamos adorar a Deus. O segundo fim da Santa Missa, ação de graças, ou seja, agradecer. Então, se na adoração nós reconhecemos que Ele é Deus, na ação de graças, nós rendemos graças pelos benefícios que Ele nos dá. Ele é Deus, então a primeira coisa, precisamos adorá-lo. E por Ele nos ter dado tanto, Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu a sua salvação, Ele nos deu a sua vida, Ele nos deu até a sua mãe, Ele nos deu a graça dos sacramentos. Um coração que recebe tanto não pode ser um coração ingrato. É uma das grandes dificuldades. Receber tanto e agradecer pouco. Então, o segundo fim é agradecimento. Esses dois, eles continuarão até mesmo quando nós estivermos no céu. Então, entra o terceiro fim, que é o fim. São 3 palavras que nós podemos utilizar: reparação, propiciação ou expiação. Todas as nossas faltas exigem uma reparação. Ou seja, nós, com os nossos pecados, ofendemos a Deus. E em troca, o que vamos fazer? É reparar os nossos pecados. Então, o segundo fim da missa é para reparar as nossas faltas, as nossas misérias. Quem tira o pecado do mundo é só um, o Cordeiro de Deus, como nós dizemos. Mas quem coloca o pecado no mundo são todos nós. Então, a missa serve em especial, é aplicada em especial, para que os sofrimentos que nós infligimos a Deus possam ser como na cena da paixão de Cristo, enxugar o rosto de Cristo diante de tantas blasfêmias que ele recebe. Então, reparar significa isso. Eu acho muito bonita uma expressão que algumas pessoas, quando vêm confessar, elas dizem assim: por que, padre, eu feri o quê? O coração de Deus. Os nossos pecados ferem realmente este coração. E o que é que nós vamos fazer em troca? É nos humilharmos, é pedirmos perdão. E a melhor maneira de fazermos isto é na Santa Missa. E por último, nós chegamos ao quarto fim. O quarto fim, que se chama
fim impetratório. Fim impetratório. Qual é a palavra? Fim? Ou petição, para tornar mais fácil. Ou seja, a missa foi feita, foi confeccionada, é celebrada, para que nós também possamos alcançar graças. Que tipo de graça? Ganhar na Mega Sena é uma graça? Claro que é, até eu gostaria de ganhar. Mas não é uma graça que vai servir para a minha salvação, vai? Não. Então, a Santa Missa nos alcança graças. É por isso que nós podemos sem medo pedir. Porque Jesus disse: pedi e recebereis. Batei e a porta vos será aberta. E ele diz mais: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imaginem o vosso Pai que está no céu, vos dará o Espírito Santo. Só que nós, irmãos, pensamos muito com a nossa cabeça materialista. Pedir coisas. Não que não seja possível, mas o primeiro tipo de pedido que tem que estar na lista de pedidos são pedidos, repita comigo, pedidos de bens sobrenaturais, espirituais. Deus pode me negar coisas que eu peço a Ele, sem nenhum problema, porque Ele vê que aquilo não é conveniente para a nossa salvação. Qual seria um conceito ou uma definição de oração? Existem muitas definições, uma delas está no Catecismo e diz: é o pedido dos bens convenientes para a minha salvação. Repito a definição de oração: é o pedido conveniente dos bens para a minha salvação. Eu posso pedir sem nenhum problema a minha casa própria? Posso, sem nenhum problema. Mas Deus não nos quer dar bens materiais. Ele pode nos dar? Pode. Mas o que é que vamos? Entramos neste mundo com as mãos vazias e sairemos dele levando o quê? Uma única coisa: terra na cara. É claro, hoje, como tem gaveta, você não precisa mais levar terra na cara, né? Mas nós precisamos pedir, e pedir bens sobrenaturais para a nossa salvação e para o nosso estado de vida. Oh Jesus, está tão difícil essa situação aqui em casa. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor, a alcançar essa virtude, a adquirir este dom. Me ajude, Senhor, a vencer este pecado. Por exemplo, a nossa vida não é uma correria? É. E a gente reclama que não tem tempo, né? Principalmente tempo para rezar. Mas quando foi que você disse assim: Senhor, mesmo na minha correria, me ajude a rezar, me ajude a ter mais momentos de oração.
E onde é que nós, na Santa Missa, podemos fazer isso? Existem vários momentos. O primeiro e principal deles é na hora das preces. Lembram que na missa tem as preces? Depois que o padre termina a homilia, que ele começa o credo, depois do credo, nós começamos a fazer os pedidos. Mas existe também uma maneira de pedir. Nós sempre partimos do singular do simples para o universal, ou do universal para o simples. Nós nunca pedimos isoladamente por uma única coisa. Por exemplo, pela família de Chiquinha da Silva, que passa por um grande problema, para que Deus sustente estes irmãos na fé, rezemos ao Senhor. Isso aqui não é oração de católico. A oração de um católico não pensa somente na família de Chiquinha, porque só é a família de Chiquinha que sofre? Só é a família de Chiquinha que passa por provação? Não. A gente precisa pensar em todas as famílias. Então, nós acrescentamos todas as famílias. Então, por exemplo, como que é uma prece católica? Por todas as famílias que passam por situações difíceis, em especial pela família de Chiquinha. Por exemplo, tem um doente na nossa comunidade. Rezemos por Severina das Onças, que está doente, para que Deus lhe dê a recuperação da saúde. Isso aqui é uma oração católica? Não. A oração católica não pensa somente no sujeito, ela alcança todos. Então, como que é uma prece de uma oração católica? Por todos os doentes, em especial. Estão entendendo? Por exemplo, aniversário do padre. Vai rezar somente pelo padre? Não. Vai colocar todos os padres ali. Por todos os padres, para que sejam fiéis ao seu sacerdócio, em especial pelo padre Jefferson. Isso é uma oração católica. Mas, depois disso, na comunhão, quando nós recebemos a comunhão, também é um momento de nós pedirmos graças. E mais ainda, termino, como nós estamos sem bispo, sem um bispo propriamente dito, nós temos um administrador, é o momento de, nas nossas orações, pedirmos que Deus envie um bispo segundo o seu coração. A primeira leitura nos diz isso, né? Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Peçamos na comunhão no dia de hoje, para que Deus envie este pastor segundo o coração dele para a nossa diocese. Peçamos, mas peçamos os bens sobrenaturais.